E engraçado, uma guerra, ninguém luta sozinho. Uma guerra sempre tem um exército, porque se não tem um exército lutando, não é uma guerra, né, gente? Vamos combinar? Então, às vezes você fala assim, eu tô numa luta tão grande, eu tô numa batalha tão grande. Se é uma batalha grande, se é uma guerra, você tem que saber e você tem que ter a certeza, você não tá sozinho. Tem um exército enorme com você, guerreando, sobrenatural com você. E você tem armas dentro das suas escolhas para que você não se sinta sozinho aí nestas batalhas de vocês. E eu estava lendo sobre João 13:34 e aí vendo como é que Jesus cumpriu isso que ele estava dizendo, né? João 13:34 diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Porque naquela época as pessoas não tinham internet, não tinham YouTube, Google, não tinham tanto acesso ao conhecimento, mas os mandamentos era algo que era muito importante, né? As leis de Moisés, tudo era muito importante para os religiosos, porque era como eles se guiavam. Hoje, graças a Deus, além da gente ter a internet, temos acesso à Bíblia, né? E a Bíblia completa, tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento. Mas naquela época era pouca coisa ainda, e era pouco acesso. Então, os mandamentos era algo claro que as pessoas religiosas tinham acesso. E às vezes as pessoas ficavam assim, questionando de como poderiam servir a Deus, como poderia agradar a Deus. E Jesus, conversando com os discípulos, falou assim: olha, se você amar a Deus com toda a sua força, com todo o entendimento, e amar o seu próximo como a ti mesmo, tá certo, é isso. Você vai cumprir todos os 10 mandamentos que existem se você apenas amar a Deus com toda a sua força e entendimento. Vou orar por ela no final. Catinha, que bom, parabéns pelo nascimento aí. No final a gente vai orar pela Clarissa. Então, os mandamentos, Jesus resumiu em 2. Mas depois da convivência ali com as pessoas, no dia a dia, com os discípulos, Jesus falou assim, eu tenho um novo mandamento. Se vocês amar, né, uns aos outros, como eu amo vocês, tá certo. Os outros mandamentos, vocês vão cumprir. E aí, como foi que Jesus nos amou? Como foi que ele nos amou? Ele se desapegou ao fato dele ser Deus. E tem uma vez numa conversa lá entre os discípulos, eles estavam lá discutindo quem que era o maior. Quem que era o maior no reino dos céus, quem que era o mais importante. E lá em Lucas 2:27, Jesus falou assim, olha, quem é mais importante? Quem está sentado na mesa ou quem serve quem está na mesa? E os discípulos, claro, né, gente? O mais importante é aquele que está na mesa. Jesus falou assim, pois então, entre vocês eu sou aquele que serve. Entre vocês eu sou aquele que serve. E nós temos vivido muito épocas onde a gente não tem paciência com ninguém. Quem pensa diferente da gente, se politicamente você pensa diferente de mim, eu já não tenho mais responsabilidade de conviver com você. E isso é algo que é uma mentalidade que pertence ao mundo. As pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não têm intimidade com Deus, elas pensam dessa forma, mas esse pensamento já invadiu a igreja, invadiu os nossos corações. Então, até tem várias piadas na internet, né? Se você não for assim, 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 eu não quero. Se você é uma amiga que não pensa dessa forma, que não pensa desse jeito, eu não quero. Uma esposa que é assim, 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 eu não quero. Na verdade, a gente se afasta e não quer nem papo, nem conversa com quem pensa diferente da gente.
Porque a gente não quer ser rotulado pelos nossos erros, nós não queremos ser conhecidos pelas nossas escolhas erradas, mas nós rotulamos as pessoas. Engraçado que o que mais a gente não quer ser rotulado, nós rotulamos os outros. Ah, aquela menina lá que votou naquele partido? Ah, aquele irmão lá, ele traiu a mulher, ela traiu, né? Esses dias, até ontem eu tava conversando, quando eu me vi, conversando com a Lourdinha, quando ela foi me falar um negócio, quando eu vi, pá, joguei um erro da pessoa, aquilo doeu meu coração. Porque eu falei assim, não, tá errado. Eu não posso rotular as pessoas. Porque eu não quero ser rotulada por algo que eu fiz, por um erro que eu fiz. Ou por uma característica física minha, se eu sou gorda, se eu sou magra. Já percebeu que a gente rotula as pessoas? A gente vai até dar um endereço, tá vendo lá onde tá aquele careca lá? A gente rotula a pessoa. E a pessoa, ela não é só aquela característica, se é gorda, se é magro, mas nós fazemos o que nós mais odiamos que os outros fazem conosco, é o que a gente faz com os outros. Sabe, e às vezes você tá num lugar hoje onde você tá muito indignado com o resultado que você, de repente, você olhou e tá na tua mão. Você fala assim, eu fiz tudo certo, tudo certinho. Eu fiz isso certo, certo, e agora eu tô com essa bomba na mão. Quando você faz as coisas certas, todas as coisas que você pensa de fazer certo, honesto, direito, não é garantia que você não vai passar pelo sofrimento. Nós todos, a Bíblia diz que todo dia nós vamos enfrentar o mal. Todos os dias. E a forma com que nós temos de enfrentar o mal do nosso dia é amando uns aos outros, é tornando a vida do outro mais fácil, porque Deus faz com que as nossas batalhas, as nossas guerras do dia a dia, elas vão se tornando leve, porque nós vamos nos tornando como Jesus. E Jesus vai tornando o seu fardo leve, porque você vai tendo as atitudes e as escolhas que Jesus teria. E por mais que pareça que é tudo o contrário, a verdade de Deus não é a verdade do mundo. É claro que nós queremos nos afastar do que é difícil, do que é problemático. Mas quando Jesus fala assim, olha, eu vou dar para vocês um novo mandamento, que vocês vão cumprir os 10 mandamentos se vocês, só de vocês, amar uns aos outros, servir uns aos outros, como eu vos amei. Eu me desapeguei ao fato de eu ser Deus. Me vesti de homem para vir aqui servir vocês. Se vocês amaram o outro como eu amo, porque Jesus, ele se colocou na forma de servo. E nós não queremos servir ninguém, nós queremos estar à mesa. Queremos um tratamento VIP. Você fala, não, Fernanda, que você não me conhece. Eu sou alguém que eu tô cansada de servir os outros. Eu vivo fazendo coisa para os outros. Mas sabe, tem uma diferença. Quando você tem um coração de servo segundo o coração de Deus. Porque muitas vezes você acha que o monte de sim que você fala para todo mundo, você está servindo todo mundo. Muito pelo contrário, você está servindo o seu ego. Você faz isso para você ser bonzinho, ser bem visto. Porque você não quer que ninguém pense mal de você, que ninguém fique contrariado com você. Você está ali meio que controlando o que as pessoas pensam ou deixam de pensar de você. Muitas vezes Jesus serviu as pessoas contrariando elas mesmas que estavam sendo servidas. Porque todo serviço, todo esse servir uns aos outros, não é aleatoriamente. Não é porque você tem que dizer sim para todo mundo. Tudo tem um propósito. Deus faz tudo com um propósito. Esse seu serviço para o outro é um serviço conforme Jesus fez, conforme Jesus serviu. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou assim, o senhor não vai lavar meu pé? Jesus falou assim, porque Jesus tinha um propósito naquela lavação de pés dos discípulos. Falou assim, se você não deixar lavar seu pé, você não tem parte comigo.
Aí Pedro falou, ai, então aproveita, Jesus, e me dá um banho logo de uma vez. Jesus falou, não, senhor. Se você tá com o seu corpo limpo, você não precisa de eu lavar. Você tá só com o seu pé sujo. Então, servir uns aos outros não é você servir de capacho para os outros. Não é você servir, ser bonzinho, dizer sim para todo mundo, porque a gente confunde. Lembra que eu já conversei isso com vocês aqui, que Satanás, ele pega a verdade para mentir? E talvez você, por um desejo legítimo, você está querendo agradar a Deus e você lê esse versículo aqui e pensa, eu tenho que amar os outros, eu tenho que servir os outros como Jesus serviu, como Jesus amou, que se entregou, né? Mas só que tem propósito, tem direcionamentos aí. Igual você é do agrado de Deus que você dê esmola, dê oferta para as pessoas. Só que se você pegar todo o seu dinheiro no banco e sair distribuindo aleatoriamente, sem nenhum propósito, só para poder você falar, eu sou uma pessoa boa, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Tudo tem propósito, tudo tem um objetivo. Dizer sim para todo mundo, você não está amando as pessoas. O amar as pessoas, o servir as pessoas tem um sentido. E sabe, às vezes a gente diz sim para todo mundo, mas dentro do nosso coração a gente rejeita as pessoas que pensam diferente da gente. Nós rejeitamos as pessoas que fazem escolhas diferentes da gente. Nós não queremos nem passar na mesma rua. E não é dessa forma. Não é dessa forma que a gente tem que viver. Às vezes você acredita que servir o outro é você fazer boas obras. E não é. Servir o outro é quando você pode iluminar o caminho daquela pessoa, ser luz na vida daquela pessoa, levar a boa nova do evangelho para a vida daquela pessoa. Nós somos a boa notícia de Jesus para o mundo. E às vezes a boa notícia de você servir o outro, às vezes é você se colocar num lugar de amar a pessoa, mesmo que ela fez escolhas erradas, escolhas diferentes do que você faria. Quando você serve de fonte de luz para iluminar o caminho dessa pessoa, você para de fazer às vezes as suas coisas que você para ouvir o lamento de alguém, para ouvir o choro de alguém. Porque as pessoas que escolhem as coisas erradas, têm as suas escolhas erradas, têm as suas decisões erradas, foram enganadas pelo seu entendimento. Confiaram no que elas entenderam. E muitas vezes nós estamos passando ao largo dessas pessoas, sem parar para ouvir, sem parar para escutar, porque nós temos tantos problemas, né? Nós temos tantas dificuldades. E Jesus, ele teve 3 anos de ministério, e os 3 anos de ministério que ele teve, todas as pessoas que tinham necessidade, que chegavam perto de Jesus, suas necessidades foram supridas. Porque Jesus era a fonte, e Jesus garante, lá em João 14:12 fala assim, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda outras maiores do que as que eu tenho feito. Obras maiores fará, porque tudo que vocês pedirem ao meu nome, crendo, vocês receberão. Então, assim, Jesus estava dizendo que se nós crermos, se nós escolhermos ser Jesus no movimento desse mundo, ser a luz de Jesus como ele amou o mundo, você vai fazer tudo que Jesus fazia e ainda vai fazer obras maiores. E aí quando a pessoa lê esse versículo, pensa, Jesus curou o cego. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus ressuscitou o jovem, ressuscitou o Lázaro. Então quer dizer que eu vou estar cheio do poder então. Isso são milagres que Jesus fez, que estão relatados nos evangelhos. Mas o principal motivo, o principal poder de Jesus manifestado naquela época e que ele quer manifestar hoje em nós, para que nós manifestemos nesse mundo, é mudança de entendimento. Porque as pessoas olhavam para os 10 mandamentos
e tinha uma crença errada, um entendimento errado de quem era Deus. E o que Jesus fez foi trazer salvação de um entendimento errado que as pessoas tinham de Deus. Porque as pessoas, elas acreditavam que era uma questão de moral, de ética, tudo era algo da aparência. E Jesus veio mostrar que era do coração, da intenção. E Jesus fez milagres sim. E às vezes quando você vê esse texto, você olha e fala assim, então eu vou botar a mão no paralítico, ele vai andar. Isso são coisas importantes, foi lindo de ver isso, mas nós precisamos ver que Jesus veio salvar o nosso entendimento, mudar o nosso entendimento, a nossa forma de ver Deus. Se você foi curado ou se você não foi curado, você tem uma plena alegria no Senhor, você tem vida, a sua vida não vai acabar porque o milagre não chegou na sua vida. Você vai ser alguém que vai ter uma vida de milagres mesmo se você não foi curado na sua enfermidade. Porque você é alguém que vai manifestar o poder de Deus. Deus tirou o seu luto, vai transformar em alegria. Porque você não ficou parado naquele problema, naquele lugar onde limitava o seu entendimento. Porque quando Jesus veio, ele veio mudar o entendimento. E para algumas pessoas mudarem o seu entendimento, foi necessário que milagres fossem feitos. Mas teve muitas pessoas que não alcançaram, e até hoje tem pessoas que não conseguem alcançar o milagre, mas na presença de Deus descobrem que tem vida. Tem vida. E a vida dela não depende se ela é curada ou se ela não é curada. A vida dela plena em Deus não depende de milagres, depende só da presença santa de Deus. E o Espírito do Senhor está sobre nós, assim como esteve sobre Jesus. Lá em Isaías 61 diz isso, em Lucas também Jesus repetiu, fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para que eu fosse levar boas novas, libertasse os cativos. Cativos de quê? De entendimento. E o povo achou que Jesus vinha libertar fisicamente, mas era o entendimento. Porque a partir do momento que você é livre aqui, na sua mentalidade, no seu entendimento, nada vai acorrentar suas emoções, prender seus sentimentos. Você vai ser alguém livre em Jesus. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente para você entender que alguém liberto, alguém com um pensamento liberto em Cristo, é alguém que não depende da situação, não depende de ninguém para estar bem em Cristo. Claro, vai vir tristeza, vai vir decepção, porque isso faz parte da nossa humanidade. Mas nenhuma dessas coisas vai fazer morada dentro de nós. Pessoas vão querer vir jogando palavras pesadas, sentenças, nos magoando, nos ofendendo, e tudo isso vai ficar dentro da pessoa que lançou, porque nós não vamos tomar esse fel, esse veneno que os outros nos lançaram, porque aqui dentro o nosso entendimento foi transformado. E esse é o evangelho da paz, que nós temos que levar para as outras pessoas, que nós temos que amar as pessoas a ponto de estarmos prontos para levar essa boa notícia. Qual que é a boa notícia? Mudança de entendimento. A mudança do entendimento liberta a pessoa. E você não vai ser presa aos rótulos, você vai ser conhecido como Deus te conhece, como Deus te chama. A sua vida pode ser torta, pode ser do jeito que for, quando você tem encontro com o Evangelho muda. O Evangelho transforma, te dá uma nova perspectiva. Você vai olhar para os seus problemas de uma forma diferente, com esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Sabe, lá em Gênesis 50, 20, me lembra muito Marcos 10, 45. Porque Marcos 10, 45, Jesus estava dizendo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. E lá em Gênesis 5, 20, José falou a mesma coisa sobre o resgate de muitos, que a vida dele teve um objetivo, de resgatar muitas pessoas. José falou, olha, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que a vida de muitos fosse salva.
É isso que Deus faz. Você precisa mudar o seu entendimento, olhar para as situações, saber que Jesus te colocou estrategicamente na sua família, estrategicamente no seu trabalho, estrategicamente para que você fosse cura dele no lugar que você está. Porque as pessoas, elas rotulam pessoas. E Jesus veio para tirar os rótulos das pessoas. Porque as pessoas não são rótulos. Eu não tenho paciência com fulano. Fulano é chato demais. Fulano só fala de política. O outro só fala sobre isso. É porque não está com a identidade definida em Jesus. Só fala sobre isso. Nós que fomos resgatados, nós temos o nosso entendimento transformado. Nós temos esperança. Onde o mundo diz não tem jeito, a gente fala tem. Porque eu vou orar por você. Você vai sair dessa situação. Eu vou te servir aí. Você dá a sua vida, o seu tempo, a sua madrugada. Você vai parar durante o seu dia para orar. Você está dando a sua vida para resgate de muitos. E aí quando você olhar para as suas batalhas, uma por uma já estão vencidas. Porque você entregou sua vida para servir o outro, para interceder pelo outro. Enquanto você fazia isso, um exército de Deus usou outras pessoas para vir em seu resgate. Porque esse é o reino de Deus. Quando você leva o evangelho para o resgate das outras pessoas, para servir as outras pessoas, Deus envia outras pessoas para vir em seu resgate, para vir em seu favor. Esses meses de eu estava conversando com a minha filha, gente, eu esqueci, eu fui curada disso, eu não percebi, faz tempo que eu já fui curada, eu não lembrei. Porque é isso, quando você se doa para o reino de Deus, quando você se dedica ao reino de Deus, você até esquece de agradecer que suas lutas já foram encerradas. Você fala, é mesmo. Porque você não ficou olhando só para si mesmo, você amou o outro como Cristo amou, que se doou, se entregou. E como que você faz isso? Tendo amor pelos outros. Às vezes você fala assim, mas a única coisa que eu posso fazer pela Juliana é orar por ela, que eu não posso nem sair daqui de casa. Isso já é lutar com ela. Lutar uma batalha com o seu irmão, quando você se dedica em oração por ele. É a melhor forma de você dizer pro seu irmão, eu te amo. Não sei o que você está enfrentando. Porque às vezes as pessoas acham que para orar por alguém, você tem que saber tintim por tintim o que a pessoa está fazendo. Uma vez uma pessoa foi orar por mim, eu pedi oração para alguém, essa pessoa ficou no meu pé todo dia. E aí, resolveu? E aí, resolveu? Aquela uma ansiedade que dava ansiedade no meu coração. Para você batalhar guerras pelos seus irmãos, você não precisa saber detalhes, porque Deus sabe tudo. Só gaste tempo em oração com Ele, por Ele. Isso é dar a vida, como Jesus deu, que intercedeu ao Pai por todos aqueles que estavam ali. Até por nós Jesus orou. Então, assim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o mandamento mais importante que Jesus deixou aqui nessa terra foi: amem-se uns aos outros como eu vos amei. E não tem nada a ver com boas obras, ficar falando sim para todo mundo. Às vezes, para servir o seu irmão, você vai ter que dizer não para ele. Às vezes, para você abençoar a vida dele, você vai ter que dizer um não bem grandão. Mas eu falando não, eu vou estar servindo? Por isso que nós temos que ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai dizer que se você vai dizer sim ou se você vai dizer não para o seu irmão. Mas uma coisa que você não pode deixar seu irmão sozinho nas batalhas. Porque fala batalha, fala guerra, precisa de um exército de pessoas. Você acha que Deus tocou só no seu coração para orar pelo seu irmão? Não. Quando Deus toca no seu coração para interceder por alguém, tem mais um exército de pessoas orando por aquela pessoa, porque é uma batalha, é uma guerra. Deus não nos deixa sozinhos, porque senão não é guerra, não é batalha, é um massacre. E são guerras e batalhas que nós enfrentamos todos os dias. E agora tem várias pessoas aqui que pediram oração, e nós vamos fazer isso, nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos colocar a Clarissa diante de Deus, né? Que em nome de Jesus... Deus está interessado em tudo na nossa vida.
O bebê não está conseguindo amamentar direito e Deus está interessado nisso. Porque isso é muito importante para o reino de Deus. Detalhes. Deus não está só interessado, às vezes, no câncer que você tem. Deus está interessado em cada detalhe que envolve a sua vida. Porque tudo pode servir de estratégia de Satanás para derrubar sua vida, para aprisionar suas emoções. E tudo é muito importante. Vamos orar também pela família da Josiane. Tem também aqui o Apleuser. Está escrito Apleuser, então a gente vai orar por você também. Então eu queria que agora nós juntássemos em oração e servisse o nosso irmão na batalha dele, na guerra dele. E saiba que isso não é um mérito seu, uma coisa extraordinária que você está fazendo. Deus está levantando pessoas também para orar por você, que você não sabe, talvez você nunca vá saber. Mas Deus também levanta pessoas para orar por você quando você também obedece e intercede por outras pessoas. Isso é doar, é gastar o seu tempo. Porque às vezes você lê esse versículo, amem uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus amou. Como Jesus amou, gente? Doando a vida, o serviço, o trabalho, o tempo. E sabe, às vezes você tem preguiça de orar, né? Acha chato orar. E isso é algo que tem que ser orgânico dos filhos de Deus. Falar com o papai e principalmente colocar o seu irmão, porque ele está em guerra, ele está em batalha. E não é só você que está orando por ele, não. Tem mais pessoas orando. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu coloco a Clarissa na tua presença, que em nome de Jesus o bebê possa ter acesso a essa amamentação sem mais nenhuma dificuldade a partir de hoje, em nome de Jesus. Também coloco a família da Josiane na tua presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Apleuser pediu oração pela vida dele ou dela, eu não conheço, não sei se é mulher ou se é homem, mas o Senhor sabe qual é a necessidade dela e eu peço que o Senhor Santo Espírito visite, abrace, cure, restaura, salve, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E assim, para terminar essa live, também tem o Luíde. Vamos orar pelo Luíde então, não terminou não, né, gente? Josélia, pelo financeiro da nossa casa, provisão. Josélia, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te visite e te dê estratégias para que a sua parte financeira da sua casa seja resolvida e que ele seja o provedor, nosso Jeová Jireh, seja o provedor da tua casa, em nome de Jesus, que ainda essa semana Deus mostre uma estratégia para vocês. Luíde, em nome de Jesus, eu coloco você na presença do Senhor. Peço que o Espírito Santo te visite os seus pensamentos, suas emoções e dirija os seus passos para suas escolhas, para suas decisões, para o que te aflige, para o que te causa ansiedade ou que traz medo para o seu coração, que você possa receber nessa manhã o refrigério do Senhor na sua vida e estratégias para você tomar suas decisões. Gislaine, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus abençoe sua vida, abençoe seu dia, traga libertação das suas angústias, das suas dores emocionais e você seja liberto. Se você tiver com alguma enfermidade no seu corpo também, que você seja curada em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Simone Xavier é o seu nome. Deus te abençoe, Simone. Que Deus abrace seu coração e te dê estratégias para sair desse lugar de lutas e de dores, em nome de Jesus. A Bianca também pede para a mãe dela, Catarina, não sei o que é, mas se for enfermidade, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo visite sua mãe e derrame cura sobre ela ainda essa semana. Clarice, que Deus te abençoe, visite o seu coração e dê para você libertação em nome de Jesus, para que você seja livre em Jesus. Em nome de Jesus, Suzana, que Deus abençoe seu dia, que Deus te dê, em nome de Jesus, aí um caminho, uma luz para que você tome as decisões que você precisa tomar e você tenha vitórias ainda essa semana, em nome de Jesus. Cida, em nome de Jesus, seja liberta e seja curada em nome de Jesus. Jaque, em nome de Jesus. Jaqueline, que o Senhor derrame sobre você toda a provisão de emoções que você precisa ser curada, ser liberta em nome de Jesus.
Você precisa de uma casa, em nome de Jesus, que o Senhor dê estratégia financeira e abençoe as suas mãos para que você prospere e consiga essa casa que você tanto sonha. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Gente, que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês, em nome de Jesus, entendam como vocês podem amar o outro como Jesus amou. E a melhor forma que eu acredito que tenha de você amar o outro é que você coloque o outro na sua lista de oração e comece a orar. Porque se tiver algo que você precise fazer fisicamente, sem ser oração, alguma coisa palpável, o Espírito Santo vai guiar você, vai te mostrar. Marise, liberação do inventário, é isso? Tá, liberei inventários. Não sei se já liberou ou precisa de uma liberação desse inventário. As coisas jurídicas demoram muito, né? Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor envie anjos, que dê celeridade a esse processo e você tenha acesso a esse inventário em nome de Jesus. Amém. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. É muito bom ter você aqui todas as manhãs. E não se esqueçam de que enquanto você serve o outro, você está lutando as guerras dele. Deus manda pessoas para lutar as suas guerras, te ajudar também nas suas batalhas, porque esse é o exército santo de Deus, o pequeno, grande exército de Deus. Aqui tem algumas pessoas que a gente fala, são poucas pessoas, mas Deus faz com que esse pouco se torne grande. Onde você estiver, em nome de Jesus. Um beijo e até amanhã às 6h30. Isso, Marisa, que Deus te abençoe. Marise! Tchau, tchau. Em nome de Jesus, que ainda essa semana você receba alguma orientação sobre isso. Eu peço em nome de Jesus. E se alguém teve alguma resposta de oração e quiser repartir comigo, ou não precisa. Mas se quiser, pode me chamar em inbox para a gente continuar orando ou já agradecer para o que Deus nos respondeu. Porque tudo que pedirmos em nome de Jesus, Ele vai nos responder segundo a sua boa vontade e riqueza em glória. Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã, às 6h30. Deus abençoe a vida de vocês.